Olá, minha gente! Estamos aqui num novo encontro. E dessa vez eu quero me referir exatamente àquelas pessoas que, como grande parte de todo mundo, vivem em situações de temor, de angústia, vivem aquele dia a dia temeroso, e onde não conseguem parar para se concentrar. Quando falamos em práticas meditativas ou de reflexão, para essas pessoas parece algo meio absurdo. E aí assim, será que é absurdo? Realmente nós podemos acreditar que nós mudamos os nossos estados mentais e emocionais? De tudo que a gente estuda, que nós lemos, daquilo que está à nossa disposição, nos treinamentos para o bem viver, fala-se de estratégias de como conseguir estados onde você se perceba produtivo, ao mesmo tempo sereno e em paz. Então, se tratamos disso, se fazemos cursos para isto, por que não podemos praticar isto? Então, ao longo da minha trajetória, onde eu, como profissional, como pessoa, mulher, vou percebendo formas de lidar melhor no meu cotidiano, então, neste canal, eu venho trazer um pouco dessas estratégias. Um autor que eu quero trazer um trecho aqui para você refletir é o Antônio Blay. E aí eu quero apenas um trecho pequeno colocar aqui para você. Depois disso, nós vamos fazer uma prática curtinha. E aí trouxe até uma cadeira aqui como recurso auxiliar, porque você, de qualquer idade, em qualquer circunstância, pode fazer isso. Se você estiver acamado na cama, você vai poder experimentar a sua forma criativa de acompanhar o que nós vamos fazer aqui. Então, é alguma coisa que é extensivo a qualquer pessoa. Para quê? Para que possamos, para que você possa perceber jeitos de se cuidar melhor e se perceber uma pessoa em equilíbrio. Não sofrer por circunstâncias desnecessárias, embora você possa considerar que o sofrimento te ronde, ou ainda pior, que está em você. Então, esse autor, o Antônio Blay, entre as coisas que ele nos fala sobre a mente, o poder da mente humana, esse é um dos autores, minha gente? Tem muita coisa, mas eu penso aqui alguns pequenos exemplos de possibilidades que você pode ampliar por você mesmo, onde você coloca a atenção da sua mente, no que você se guia, para você colaborar de não estar naquele estágio de sofrimento extremo. O que é que você faz por você? Então, eu vou ler esse trecho e depois nós vamos praticar alguma coisa. E aí, associando teoria e prática, de repente, você vai poder perceber o que acontece ao final. Então, quem quer que reflexione seriamente sobre o ritmo imposto pela vida moderna, verá claramente que a eficiência e o rendimento
não dependem absolutamente de mover-se muito, mas sim de mover-se bem. Então, não permanecendo aprisionado dentro da ação, mas ficando por cima do que se faz, mantendo uma visão global de todos os aspectos, de tudo o que está acontecendo, do domínio dos elementos e a coordenação das diversas fases nas quais você vem passando, o sujeito vem passando. Para conseguir isso, é de todo indispensável que o homem seja concentrado, coordenado e equilibrado. Mas será que nós podemos ser assim no cotidiano? Se não fosse possível, nós não estaríamos tratando sobre isso. Então veja, a produtividade da vida moderna, ela produz tudo menos isso, menos serenidade e menos equilíbrio. Pelo contrário, produz agitação, superficialidade, excitação, tensão, convencionalismos, emotividade, mais e mais obrigações e dificuldades. Eis aí a norma quase habitual da vida moderna, da vida de ação, que todos nós conhecemos muito bem. O homem está obrigado a viver com a corda do seu arco esticadíssima, projetada sempre para frente, tentando viver para além do seu presente. Como que é isso, minha gente? Viver além do seu presente. Viver um tempo que ainda não chegou. Uma circunstância que ainda não está aí. Podemos chamar a isso, inclusive, ansiedade. Então, fazendo com que entre as mãos, de qualquer maneira, as coisas escapem. Por conseguinte, está bem claro que o melhor que o homem do Ocidente pode fazer para seguir perfeitamente seu caminho é aprender a concentrar-se e equilibrar-se, aprofundar-se um pouco mais e a elevar-se nas regiões superiores do seu ser, até onde possa ver-se a si próprio e ver o mundo em que age de um modo objetivo e com uma visão global. Então, minha gente, esse é um pequeno trecho que nos mostra que quando a gente entra nessa correria que está colocada para nós no cotidiano como uma coisa normal e sem tréguas, nós vamos adoecendo e nós vamos entrando em desequilíbrio constante. Então, o que a gente pode fazer se isso está posto? Nós podemos treinar movimentos contrários a isso. Nós podemos ir na mão contrária. O professor Hermógenes já falava para nós que Deus me livre eu viver dentro da normalidade. Deus me livre eu ser normal. O normal no sentido que, de repente, nós nos sintamos empurrados a agir como todo mundo, a fazer as coisas como todo mundo, e a gente esquece de perceber o que somos na individualidade, o que podemos fazer por nós. E antes disso até, quem somos? Os nossos potenciais, que nós temos potenciais.
Nós temos força e produzimos força, podemos produzir a força natural que existe em nós, sem esforço. Então, eu quero fazer com você aqui uma pequena prática, onde você se encontra em pé, de repente você de qualquer idade, sem prática de exercício, ou na verdade sem prática nenhuma de lidar até com o seu próprio corpo. Você pode se colocar atrás de uma cadeira, apenas como medida de segurança, né? Então você tem o encosto da cadeira na sua frente. E aí você se coloca ereto atrás da cadeira em pé, sentindo o seu peso no pé. Lembre-se que nós estamos falando sobre equilíbrio, estamos falando sobre serenamento, centramento e sobre o fato de poder mudar aqueles estados que te levam junto com a enxurrada. Poder você ficar percebendo o que é que está acontecendo com você. Nos esquecemos de auto-observar-nos. Então você está em pé, ereto, de coluna ereta, né, reta, o tronco encaixado no quadril, o pescoço tendo a cabeça encaixada nele, os ombros abertos, soltos, seus olhos estão fechados, para que você possa sentir essas coisas e não ouvir sobre essas coisas. Não se trata de você olhar num espelho, trata de você perceber algo que o espelho não revela para você, que está no interior da imagem. E é isso que você está fazendo nesse instante. Será que seus pés estão completamente esparramados no chão? Sem que você olhe para eles, você consegue ter essa sensação? Os dedos abertos desses pés? Consegue perceber que os seus joelhos não estão absolutamente rígidos e não também flexionados demais? Consegue perceber se o seu lado direito e o lado esquerdo estão em equilíbrio? Consegue perceber os braços estendidos pelo seu tronco? As mãos semi-abertas. Elas estão abertas, mas não absolutamente rígidas. Os dedos semi-flexionados. Os cotovelos estendidos, mas não absolutamente. Estão soltos. Você vai percebendo a sua respiração onde está e ao mesmo tempo fazendo contato com partes do seu corpo. E se há tensão, você solta. Você inclusive pode provocar uma tensão, para isso ficar mais claro. Aperte bem, tensione suas mãos, os braços e as pernas, pescoço, tronco, endureça tudo isso. Sinta-se uma ripa, encolha a barriga, endureça absolutamente, mais e mais. E comece a soltar, a largar, a afrouxar tudo isso. Largue e afrouxe. Perceba a sua sensação.
Perceba a diferença do poder soltar e do tensionar. Se tiver algum ponto do seu corpo que você sinta dor com certa frequência, leve a atenção para esse ponto, sem se mexer. A atenção é mental. E envie um comando para que solte, para que relaxe. Os nossos comandos atingem a inteligência da musculatura, das micromusculaturas, das fáscias, das micro-redes tensionais, as redes que ligam e sustentam os órgãos. Então você, de olhos fechados, percebendo o seu corpo solto e largado, porém a coluna ereta, você envia mensagem de relaxamento para aquele ponto que, com certa frequência, lhe produz dor. E você respira cada vez mais profunda e lentamente. E solta o ar mais lentamente ainda. O umbigo é como se quisesse ir lá para as costas. Você não deixa o abdômen frouxo. Você coloca o abdômen ativo. Existe uma certa contração para dentro e para cima, como se você quisesse trazer os esfíncteres, o esfíncter anal, para dentro e para cima. Mas nada disso impede a respiração fluida. O ponto da contração e do relaxamento é um ponto de equilíbrio que você encontra. Porque você está se percebendo, você está se sentindo. Você começa a fazer pequenos e quase invisíveis balanços para frente e para trás, quase invisíveis. O seu corpo, ele se move, mas você continua reto, as pernas eretas. Apenas há uma transferência de peso do calcanhar para a ponta dos dedos, da ponta dos dedos para o calcanhar. São pequenos movimentos. Você encontra uma posição do meio, mediana, e para. E sente. E começa a fazer micromovimentos para as laterais, direita e esquerda. Os pés estão firmes no chão, porque são micromovimentos. Você, de olhos fechados, sente isso. Produz e sente. Então, ora o peso está na lateral do pé, ora está na parte interior do pé. E os dois pés estão muito bem apoiados no chão. E você sente as diferenças entre o pé direito e o esquerdo. E encontra uma posição mediana para você parar. A partir do balanço, você encontra o ponto do meio. Para. E você levanta os dois braços pela lateral. Na altura dos ombros, palma das mãos para baixo. Estende bem. Estende bem, estende os dedos muito bem.
você faz isso, é como se você produzisse uma força interna, onde você pode ficar na posição, de repente, por um bom tempo, sem esforço, porque você estendeu tanto que você pode sentir como você está lá por dentro dos braços, por dentro do peito. E você pode respirar e sentir o movimento respiratório em toda a parte estendida. E você fecha as suas mãos, aperta bem os dedos, bem forte, estende bem os braços. Se mantém nessa posição e gira os punhos para um determinado lado, para trás, por exemplo. Os braços não se movem, é somente os punhos. E você sente isso. E gira agora para frente. E sente isso, só os punhos movendo. E para. Abre de novo bem os dedos, estende bem. Junte, né? Ou melhor, una os dedos, todos os dedos. Estende bem, desde os ombros, como se estivessem te puxando. Mas sinta-se respirando, não trave a respiração em nenhum momento. E lentamente vá baixando os braços, sem amolecer. Apenas baixando, suavemente, sentindo as sensações internas do seu corpo, quando você faz isso. E quando chegar lá embaixo, as mãos tocarem a coxa, pela lateral, você se solta, sem afrouxar a coluna, mas solta os movimentos musculares que antes estavam estendidos. Percebe a sua sensação. Qual é a sua sensação? Será que existe um pulsar na palma das mãos? Ou no interior dos braços? Perceba isso. Eleve apenas o braço direito até a altura dos ombros. Gire a palma das mãos para cima, gire o braço e continue elevando até chegar ao lado da orelha, se for possível para você. Se não, chegue no seu ponto possível. Sinta o braço ereto, como se alguém estivesse te puxando para cima. Existe uma linha reta desde o pé direito até a ponta dos dedos do braço direito. Uma linha que se estende. E você vai flexionando, ou melhor, lateralizando ou tombando para o seu lado esquerdo, sem mexer no braço estendido. Toda a sua lateral do tronco enverga e você percebe até onde é possível ir. E você respira e fica estendendo suavemente, moderadamente, para nos seus pontos máximos. Depois, se der para ir um pouquinho mais, quando se sentir relaxado, você vai. Mas fica observando, sentindo a extensão embaixo da axila, na lateral do seu tórax, e vai voltando devagar, lá para o alto. Chegando lá, estende mais um pouquinho
e vai descendo pela lateral, o mesmo lado que você subiu. Braço estendido na altura dos ombros, ou melhor, do ombro, gire a palma da mão para baixo e continue descendo até encostar a lateral da coxa. Perceba a diferença do lado direito para o lado esquerdo. Comece agora levando a sua atenção para o braço esquerdo, sentindo ainda a pulsação do seu lado direito. Algo fica depois da prática e você percebe isso. Vai estendendo o seu braço esquerdo até a altura do ombro, vire a palma da mão para cima, continue estendendo, trazendo o braço até onde é possível para você. Você não me imita, você só ouve a minha voz e faz, e se sente e se conduz. Conduza a si próprio. A minha voz é apenas um direcionamento do que fazer. As sensações são suas. Braço elevado ao lado da orelha, cresce mais um pouco, estende e vai inclinando para o seu lado direito. A cintura inclina. Perna, quadril, o braço continua ereto. E você vai até onde é possível. Para. Não perca a sua respiração. Será que está onde a sua respiração nesse momento? Será que esse lado esquerdo, embaixo da axila, na lateral do tórax, você consegue sentir sua respiração? O braço direito totalmente, o lado direito totalmente relaxado. Você estende no seu máximo possível e vai voltando. Volta o tronco lá para cima, estende mais um pouco esse braço, vai voltando o braço esquerdo até a altura do ombro, bem estendido, vira a palma da mão para baixo, continua o movimento desde aquele ponto inicial. Se observe, se sinta como você está, onde pulsa. Será que ocorreu, você percebe mudança de temperatura no seu corpo? Observe isso. Mais uma vez, você estende os braços pela lateral, vira as palmas das mãos para cima, continue elevando até onde é possível para você, eleve e retire o calcanhar do chão. Veja se consegue ficar com os calcanhares elevados, o corpo estendido. Abrir os olhos nessa hora ajuda. Encontre um ponto fixo na sua frente para você olhar. Isso ajuda o equilíbrio. Mantém com o calcanhar elevado, subindo bem o tronco. A respiração continua acontecendo, talvez de forma diferente nessa hora. Desça o calcanhar levemente, aos poucos. O calcanhar toca o chão novamente e os braços aos poucos, bem estendidos, vão retornando àquela posição original. Relaxa. Percebe como você está. Leve o corpo para o alto, ficando na ponta dos dedos, dos pés e descendo.
ponta dos dedos dos pés e descendo calmamente. Novamente, vá sentindo que o peso é transferido para a ponta dos dedos dos pés, eleve e volte lentamente. Perceba-se. Olhos fechados, perceba-se. Como você se encontra agora? Será que é igual a como você se encontrava no início da prática? Eu gostaria que você pudesse perceber, aos pouquinhos você vai abrindo os olhos, ou se quiser, continue com os olhos fechados. Perceba que dessa maneira você pode repetir essa prática ou outra. Nesse finalzinho você pode emendar, sentando na cadeira, fechando os olhos, percebendo a sua respiração e por alguns instantes perceba o seu silêncio interior. De repente, nesse silêncio existem até sons que são produzidos no seu interior. Se você puder repetir essa prática durante alguns dias, em alguns momentos, o que é que você percebe que acontece durante e após? Como fica o seu estado mental e emocional antes, durante e após a prática? É possível observar isso? Eu deixo essa dica aqui para que você faça seus treinos, faça suas experimentações e depois, se for possível, dê para mim o feedback, manda para mim uma mensagem, quais foram as suas experiências. Isso aqui é apenas uma dica para você não se manter fora do compromisso, da responsabilidade e do prazer de mudar a si mesmo, porque você pode fazer isso. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se encontrando em outros momentos. Excelente dia, excelente experimentação para você. Até mais.